Boa tarde a todos, a todas. Tem um pessoal ainda no café. Estamos dando abertura, então, a essa segunda rodada de painéis desse congresso que tem apresentado tantas inovações, tantos percalços, né, que a mediação vem percorrendo aí desde a nossa realidade aqui no Brasil, que é uma realidade própria, como foi considerado, né, pelos palestrantes anteriores, do dia de hoje, de ontem também. E agora nós vamos entrar numa particularidade mais particular ainda, que é a mediação no direito ambiental. Nós estamos diante de um desastre ecológico, estamos vivendo isso e os nossos sentimentos vivendo essa realidade, né, com os nossos colegas gaúchos. Esse desastre ambiental que vem acontecendo no Rio Grande do Sul nos remete muito a isso. E não é uma inovação brasileira. O Brasil, por vezes, está aí no cenário internacional por conta de questões ecológicas, ambientais. E esses desastres que a gente vem presenciando, eles já demonstram graves consequências, tanto para o judiciário, quanto, pior ainda, para as pessoas que lá vivem. Como que a gente resolve esse conflito que é muito eminente e que acaba trazendo esgotamento de recursos naturais, altas taxas de vítimas, conforme a gente vem presenciando, nessas pessoas que vivem nessas áreas que são, muitas vezes, contaminadas, infelizmente, por algumas empresas, enfim. Essas discussões relacionadas à proteção ambiental, ela tem se tornado, então, cada vez mais comuns, e esses desastres, eles acabam, conforme eu disse, né, tomando uma proporção no cenário internacional que a gente precisa saber lidar com isso, tanto o judiciário como muitas outras questões ali envolvidas, né? E para aclarar, né, para nos aclarar sobre essa particularidade do direito ambiental, nós trouxemos dois brilhantes, ilustres palestrantes que vai trazer para a gente, então, um pouquinho dessas particularidades e como a mediação consegue, por vezes, resolver muitos dos conflitos que, no direito, a gente sempre estudou, né, e sempre teve como como aquela aplicação fria da lei. E como que a mediação consegue se utilizar desses entornos para atender a todos os envolvidos ali. Então, eu passarei a palavra ao Dr. Sidney Prado, que ele é advogado e mediador com atuação preponderante no direito societário voltado a negócios, atua como mediador judicial e extrajudicial e participou do desenvolvimento de um sistema de resolução de conflitos que propiciou expressiva redução de contencioso civil em uma mediação multipartes, envolvendo a Petróleo Brasileiro S.A. e os pescadores e marisqueiros do litoral paranaense. Dr. Sidney, é uma alegria tê-lo conosco, a palavra está com você. Obrigado, principalmente pelas elogiosas palavras, né? Bom, como vocês puderam ouvir pelo meu currículo, eu não sou advogado que atua preponderantemente no direito ambiental. E devem se perguntar o porquê que eu estou aqui, né? Juntamente com o professor Fabiano, que inclusive tem muito mais experiência do que eu na área. Mas a parte final dessa narrativa diz respeito muito sobre o que nós estamos discutindo nesse congresso desde o seu início, que é a resolução de conflitos por meio da mediação. E eu me propus a conversar com vocês nesse painel por conta justamente de um incidente ambiental que nós tivemos aqui em 2001 e que acabou gerando diversos reflexos tanto para a sociedade quanto para o Poder Judiciário e até mesmo para a Companhia Petróleo Brasileiro S.A., da qual eu fazia parte na época, era advogado da companhia. Tá? Então, eu vou fazer um retrospecto, vou contar um caso em que eu entendo que houve muito sucesso para a mediação. Aqui, digo com ênfase que o maior vencedor
nesse procedimento foi a mediação, né? Lógico, tivemos, por consequência, players atingidos também, né? Os pescadores, marisqueiros e a própria companhia, mas a mediação, na concepção, foi a grande vencedora nessa situação. Por quê? Bom, em 2013, eu era advogado de contencioso civil, absolutamente e fortemente litigante, e nem ouvia falar em mediação naquela época, senão por uma pessoa que já era sócio do escritório da qual eu compunha, que era o professor Henrique Gon. Esse era o meu único contato com a mediação à época. Mas fui contratado pelo escritório Gon porque eu tinha uma grande experiência na época justamente com aplicação, advocacia estratégica em contencioso de massa. E em 2013, o escritório do qual eu fazia parte, ele participou de um procedimento de licitação que a Petrobras promoveu, e em 2014 o escritório foi convidado a assumir a carteira de responsabilidade civil da Petrobras para Paraná e Santa Catarina. E não sei se vocês se recordam, mas em 2001 tivemos 2 acidentes ambientais que impactaram assim agressivamente ao meio ambiente. E o primeiro deles foi em fevereiro de 2001 e o segundo em outubro. No primeiro, nós tivemos ali um oleoduto chamado Olapa, que na região ali de Morretes ele teve um deslizamento de terra, acabou derramando uma quantidade de petróleo bruto nos rios que acabaram chegando na Baía de Paranaguá e Antonina. E, posteriormente, em outubro, tivemos um navio-tanque chamado Norma, que ele estava taxiando dentro do porto. E, para aqueles que não sabem, até pouco tempo atrás, eu acho que isso está sendo resolvido, existia uma pedra submersa chamada Pedra de Palangana. E esse navio taxiando, ele raspou com o casco nessa pedra e vazou ali pouco mais de 40 mil litros de um derivado de petróleo chamado nafta petroquímica. Enfim, este era o passivo da companhia na época, quando falávamos na época em ações de responsabilidade civil, para o qual eu fui contratado para resolver exclusivamente no contencioso, sem absolutamente nenhuma relação com a mediação. Pois bem, o primeiro colocado na licitação declinou da posição, nós assumimos esse contrato e fomos convidados. Gente, eu estou com um roteiro aqui para eu me encontrar, porque já tem algum tempo que isso aconteceu. E o diretor regional, na época, consultou se nós tínhamos interesse em assumir esse contrato, dadas as peculiaridades do contrato, da situação da Petrobras. E nós perguntamos quais eram essas peculiaridades que geraram, inclusive, uma ênfase nele para que nós decidíssemos se aceitaríamos ou não o contrato. Então, o escritório montou uma equipe, desceu até Paranaguá e Antonina, e nós nos deparamos com um cenário em que haviam processos em diversas salas. Nós estamos falando de 2001, então os processos eram processos físicos, de papel, que iam do chão ao teto, em acho que 4 ou 5 salas absolutamente abarrotadas de processos. Então era processo para todos os lados. Nós precisamos entender de onde vinham esses processos para saber como atuar nesses processos. E a minha, chamo novamente a atenção para o fato que eu olhava para tudo aquilo com a minha cabeça de advogado de contencioso. Como conseguir resolver aquelas situações num universo de processos tão grandes que, quando nós chegamos aos cartórios distribuidores e pedimos a relação de processo, aquela certidão de processos pelo CNPJ, eles falaram assim: nós podemos dar, mas esse número não está correto. Pois bem, eu falei em 2 acidentes ambientais. Na época, nós tínhamos... Era sabido que em Paranaguá e Antonina existiam aproximadamente 900 pescadores cadastrados em suas associações de pescadores, para recebimento do defeso, e que, por conta disso, eles tinham o seu registro, praticavam aquela pesca artesanal, que é aquela com baixa quantidade, sem muita agressividade, que não usa compartimentos de armazenamento para pesca. E cada um desses pescadores ou marisqueiros, eles ajuizaram, então, uma ação de indenização por dano moral, uma ação de indenização por dano material para cada um dos acidentes. Então, cada um dos pescadores tinha 4 ações.
Então, falando em média ali de 900 pescadores, só ali são 3.600 ações. Mas 3.600 ações não são tantas ações assim a ponto de você ficar impressionado com o tamanho. Fato é que, quando decidimos aceitar o contrato e iniciamos uma advocacia estratégica para discriminar quais eram esses processos, descobrimos que surgiram muito mais pescadores e marisqueiros em Paranaguá e Antonina do que, de fato, haviam nos cadastros das associações. Então, chegamos ali num número de aproximadamente 4.000 pescadores, cada um com 4 ações contra a Petrobras. E dessas ações, ainda diversos incidentes de impugnação à justiça gratuita, de impugnação ao valor da causa, criando diversos outros incidentes, chegando facilmente a um número de entre 14 e 15 mil processos, todos físicos. Bom, como resolver esse problema diante de um cenário desastroso para quem acabou de assumir um contrato de contencioso? A advocacia estratégica foi o motivo pelo qual eu fui contratado. Então, fomos conversar com os juízes, fomos conversar com os desembargadores das câmaras que julgavam esses recursos e chegamos à conclusão de que, olha, é impossível trabalhar com esses processos na forma usual do Poder Judiciário, né? Publicando as decisões via Diário da Justiça, você vai lá, tem prazo fixado para determinados prazos, né? E prazos, inclusive, peremptórios. O que fizemos, então? Vamos resolver de uma forma pragmática. Temos aqui blocos de 500 processos, que eles não sabiam exatamente em que fase estavam, porque eles estavam também, o Poder Judiciário na época estava numa fase de organizar esses processos, dado, né, alguns problemas estruturais que acabaram gerando, né, toda essa quantidade de processos acabou gerando dentro dos cartórios. Imaginem que é uma cidade pequena, com poucos servidores, em que houve essa enxurrada de processos e que eu tive relatos de advogados da comarca que a bagunça ficou tamanha, e não é nenhuma crítica ao Poder Judiciário, porque seria assim em qualquer lugar do país, de advogados que tinham que fazer o protocolo e tirar uma foto do protocolo, porque possivelmente a sua petição se perderia lá dentro da vara diante de tantos processos e de tantas petições que entravam diariamente. Começamos, então, o trabalho. Descíamos como equipe, fazíamos uma carga de 500 processos em diversas fases, com o compromisso, né, do juízo e dos desembargadores de que não seriam contados. Nós não devolveríamos aqueles processos de forma alguma em 15 dias para cumprir prazos, inclusive peremptórios, né? Então, ficávamos lá com uma equipe trabalhando neles por um mês, onde a gente descrevia o número de processo, o nome da parte, cadastrávamos nos nossos sistemas, pedido, porque muitas vezes ali o que estava na capa do processo não era exatamente o pedido que o autor havia formulado, então você precisava confirmar pedido a pedido cada um dos acidentes, qual era o acidente que se referia, se existiam os incidentes e qual era, se já a fase do processo, já tinha sentença de mérito, se já tinha algum recurso interposto ou algo do gênero. Começamos um trabalho que se desenvolveu em 2014, né, nós assumimos em setembro, então foi a virada ali, outubro, novembro, dezembro de 2014. 2015 foi janeiro, fevereiro, março, tivemos o início do Código de Processo Civil de 2015. Se eu não estou falando alguma besteira também, porque não sei se foi em março ou fevereiro. Mas fato é que o Código de Processo Civil entra em vigor, e acredito que em junho ou julho daquele ano recebemos o contato do escritório do Dr. Fabiano, sugerindo ou propondo que iniciássemos um procedimento de mediação dentro do Tribunal de Justiça. Eu sou uma pessoa que eu sou movido por desafios, né? Então, quando eu olhei aquele monte de processo, eu me senti era pinto no lixo, né? Eu pensei, eu vou categorizar tudo isso aí, eu vou verificar a fase de cada um disso aí, eu vou conversar com os juízes e vou fazer uma advocacia de excelência dentro do massificado. Quando entrou o contato do professor Fabiano, eu dei graças a Deus, porque eu já estava chegando no momento em que era impossível conseguir atender, através do contencioso, todos aqueles processos. E aqui eu volto ao início, quando eu falei que a minha única atuação com mediação até aquela época
era de ouvir falar com o professor Henrique. Foi quando eu conversei com ele e falei, professor, recebemos esse pedido de instauração no procedimento de mediação e eu gostaria de consultá-lo a respeito. Ele falou, ótimo desafio, aceito o desafio, porque o Henrique é outra pessoa que você falar em mediação e falar em resolução de conflitos por meio da mediação, ele nunca vai dizer não. Ele aceitou o desafio, mas ele falou, nós precisamos envolver todas as pessoas, todos os players que têm algum interesse nesse procedimento. Quem eram os maiores os interessados? Lógico, os pescadores e marisqueiros, né? Partiu deles e essa iniciativa de resolver o processo. Os advogados dos pescadores e marisqueiros, porque também, né, com tantas ações, tinham direitos de créditos, de honorários diversos em discussão. A própria companhia, que já existia um passivo ambiental imenso. E também os advogados da companhia. No caso, o escritório para o qual eu representava. Entre recebermos o pedido, né, a solicitação, a sugestão de iniciarmos o procedimento de mediação e termos que decidir se participaríamos, se entraríamos nesse projeto, levou pouco mais de algumas horas, porque o diretor regional da Petrobras, o diretor regional era o Daniel. E, de fato, foi ele quem me ligou e falou assim, Sidney, acabei de receber uma ligação do presidente do conselho, da secretária dele, lógico, perguntando por que ele tinha recebido um ofício do Poder Judiciário do Paraná para comparecer numa sessão de mediação no Tribunal de Justiça do Paraná. E o nosso escritório regional é vocês, e eu quero saber se vocês assumem essa atividade de auxiliá-lo, de comparecer com ele nesse evento. Nessa audiência, até para entender o que eles estão querendo. Então, sem consultar os meus pares dentro do escritório, eu aceitei o desafio e falei, não, vamos lá, nós vamos comparecer, principalmente porque nós estamos falando do chefe, né? Ele, lógico, não veio, quem representou ele foi o diretor, o gerente do jurídico da Petrobras na época, o Dr. Marco, que, inclusive, até hoje, se mantém nas negociações. Dr. Daniel também, como diretor regional, Henrique e eu, representando como advogados da Petrobras. E o primeiro desafio foi saber como fazer um procedimento de mediação dentro do Poder Judiciário que atendesse todos esses interesses envolvidos. E eu falei dos interesses jurídicos, quando falei há pouco. Falei dos interesses dos pescadores, dos advogados, da companhia, mas existia um outro interessado, e talvez o maior interessado em ver resolvido, que era o próprio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Por quê? Porque, como eu disse, qualquer comarca do interior do Estado, recebendo um volume imenso de ações, ficaria ali com suas atividades paralisadas, porque não conseguiria, de forma alguma, atender os interesses dos jurisdicionados, né, e de quem quer que seja. Não só daqueles relacionados aos processos Petrobras, mas também dos demais jurisdicionados. Pensa que eram esses processos, mais todo aquilo, o fiscal, o cível, família, de uma vara comum que a gente tem nas comarcas interior, onde há acumulação de atividades. Enfim, para atender os interesses de todos os envolvidos, começamos a olhar cada vez mais distante do problema. E foi quando, como eu disse, movido a desafios, e eu estava num momento processual que me deu aquele estalo. Tá, nós temos um código novo que fala de algo que nós não vemos aplicado, ou não sabemos como aplicar, ou não sabemos em que extensão conseguimos aplicar. E eu até sou ousado em dizer que talvez essa seja a nossa maior ferramenta de utilização da mediação dentro do ambiente judicial, que é o negócio jurídico processual, que veio aí como uma inovação do Código de 15. Tá, mas como aplicar? Como saber aplicar? Nós não sabíamos, nós nunca tínhamos atuado numa mediação nesta natureza, envolvendo multipartes, assim, numa quantidade imensa de envolvidos, sabe? Vocês têm que atender os interesses de pescadores, de marisqueiros, de mais de um grupo de advogados, e aí eu faço até uma par aqui para dizer que não eram todos os processos do professor Fabiano, né? Existiam três escritórios
2 grandes escritórios com a maior parte das ações e mais um terceiro escritório com uma expressiva ainda quantidade de ações, todos representando pescadores e marisqueiros, e como atender todos eles de uma forma que o princípio da legalidade fosse observado, né? Lembrando que nós estamos falando de Petróleo Brasileiro S.A., num momento que a Lava Jato estava explodindo. Então, ninguém queria assinar um documento dentro da companhia sem passar por uma política de governança imensa, por fatores outros, né, que os senhores conhecem, até porque foram de ampla, né, foi noticiado no cenário nacional. Então, no universo de ações em que nós tínhamos, fomos conversar daí num procedimento de mediação, fomos para a primeira audiência. Ela foi presidida pela desembargadora Lídia, que era a segunda VP na época do Tribunal de Justiça. E o mediador convocado para atuar nesse procedimento, eu agradeço até hoje, foi o Marcel Túlio, que posteriormente veio aí ser meu professor também na formação como mediador. E a primeira pergunta que o Marcel me fez, não foi para mim, foi para todos, como nós achávamos que conseguiríamos resolver essa situação. E ele chamou para si como o Poder Judiciário pode contribuir para atender esses anseios. Nós sabíamos que, atendendo prazos e cumprindo prazos de contestação, recursos, etc., 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 de forma alguma esse problema seria resolvido, sabe? Nós já estávamos em 2014, 15, e o acidente ambiental foi em 2001, né? Então, já eram 14 anos, estava quase debutando os acidentes ambientais e a gente não tinha resolvido ainda. Passamos, então, ao fato, precisamos, primeira coisa, interromper absolutamente todos os processos judiciais em andamento nas câmaras e nas varas cíveis. Mas tem recurso pendente de julgamento. De fato tem. Como vamos resolver? Bom, saímos de lá com o compromisso do Tribunal de Justiça, assumimos o compromisso de que aceitaríamos essa suspensão dos processos. Os pescadores, igualmente, também aceitaram esse compromisso. E fomos, então, o Tribunal de Justiça oficiou as câmaras cíveis que suspendessem, retirassem de pauta recursos já pautados para julgamento, suspendessem a tramitação de todos os processos. E oficiou também as primeiras instâncias para que eles procedessem da mesma forma. Feito isso, fomos conversar não com o presidente da Câmara, de cada uma das câmaras, eram 3 câmaras julgadoras, mas fomos conversar com todos os desembargadores. Fomos conversar com todos os juízes de primeira instância, ali para explicar isso em Paranaguá, Antonina e, em menor medida, Morretes. Fomos explicar qual era o interesse da Petrobras. Explicamos para eles tudo aquilo que já havia sido feito e como aquilo não havia funcionado. E escutei de juízes, isto não vai funcionar. Não tenho problema nenhum em dizer, até porque eu vou contar o milagre e não vou contar o santo. Isso não vai funcionar. Existe muita litigiosidade. A postura da Petrobras, e isso chamo daí a responsabilidade também pela postura da companhia, que tinha uma postura litigante, absolutamente litigante. Então, a postura era chegar até a última instância em todos os processos. É uma postura que nós víamos também há muito tempo atrás com bancos, com grandes players aí de contencioso, justamente porque a ideia era desestimular novas ações ou algo do gênero. Não que fosse essa a postura, mas eles tinham atrelado até mesmo ao compliance deles de que eles não poderiam fazer um pagamento, né, judicial em processo sem uma determinação, né, por um cumprimento de sentença. Mas precisávamos mudar esse cenário. Fizemos um negócio jurídico processual, então, em que nenhum direito processual seria perdido com a suspensão desses processos. E nos comprometemos, então, dentro das premissas sugeridas pelo escritório do professor Fabiano, em levar essa política para dentro da empresa, para a discussão interna. Como eu falei antes, nós estamos num ambiente pós-Lava Jato. Então, as políticas de governança da Petrobras, elas endureceram absolutamente. Então, eu convenci, economicamente, eu convenci, não vou chamar para minha responsabilidade, né? O procedimento convenceu, a análise criteriosa que o escritório GOM fez através da sua equipe, relacionando todos os processos
e relacionando o grau de responsabilidade da companhia em cada um deles, e relacionando também qual era o valor já gasto pela companhia e qual era o potencial de gastar ainda no futuro se esses processos continuassem se tramitando aí pelo Poder Judiciário, e apresentamos um ganho econômico para a companhia. E aí começou um trabalho de formiguinha. Conversamos com o diretor regional, o Dr. Daniel, convencido já de que isso era possível, de que isso era interessante economicamente. Falou assim, vamos conversar, vamos subir as instâncias. Então ele montou a equipe dele, eu tinha a minha equipe, que era a terceira, ele tinha a equipe dele interna. Subimos mais uma instância dentro do jurídico da Petrobras. Conversamos com o Dr. Marco, também conhecido do professor Fabiano. O Dr. Marco já está no Rio de Janeiro e está a um passo do Conselho da Administração, porque ele tem mais autoridade dentro da estrutura hierárquica da Petrobras. Ele olhou os números, pediu para a gente validar esses números. Nós tivemos que assumir o compromisso, imagine um compromisso até não financeiro, que nós não iríamos pagar essa conta, mas para dar a segurança para a companhia de assumir esse compromisso financeiro. E ele falou, ok, eu autorizo. E começamos, então, um trabalho processo a processo, linha a linha, como nós dizíamos, para entender qual era o valor já pago para cada um dos pescadores, qual eram os valores já levantados e quanto a Petrobras podia ainda despender desses valores para resolver o processo. Parece pouco, sabe, em vista, mas é Sidney, é responsabilidade civil decorrente de poluição, né? Não tem muito o que discutir, né? Princípio do poluidor pagador, a responsabilidade da Petrobras, ponto, acabou. Ok, a questão de mérito, a questão foi definida. E foi definida não só entre partes, foi um recurso representativo de controvérsia em que definiu-se a responsabilidade da Petrobras, inicialmente foi o acidente do navio Norma, ele foi depois, mas o recurso representativo de controvérsia foi julgado primeiro. E ele foi utilizado como base para também atribuir-se a responsabilidade em relação ao acidente envolvendo o oleoduto Lapa. Feito isso, estabelecemos então que a responsabilidade era da Petrobras. Pois bem, outras questões incidentes foram ganhando volume também, porque se os processos judiciais de dano material e dano moral foram sendo julgados, foram sendo nas instâncias ordinárias, né? O Tribunal de Justiça confirma a condenação da Petrobras, a Petrobras faz o quê? Vai para Brasília. A Petrobras vai para Brasília, o que acontece na primeira instância? Iniciam-se cumprimentos provisórios de sentença aos montes, porque esses processos também eram julgados em blocos. Então, a questão só se avolumava. Dos julgamentos, dos cumprimentos provisórios de sentença, a Petrobras fazia o depósito e o que fazia? Recorria para o Tribunal de Justiça, porque os juízes, à época, arbitravam honorários advocatícios sobre o cumprimento de sentença. Lembrando que só a formalização, a regulamentação e a positivação da aplicação dos honorários em cumprimento de sentença, ela só veio com o Código de 15. No Código anterior não existia a previsão. Então, onde foi definida a matéria? STJ, recurso representativo de controvérsia, também. Então, se hoje existe uma legislação positivada, os advogados agradeçam aí a grande litigância do escritório do Dr. Fabiano com a Petrobras, quando o STJ definiu em desfavor da companhia, em favor dos advogados, de que sim se aplicam honorários advocatícios em sede de cumprimento provisório de sentença. Mas, nesse ínterim, diversas ações, houve o depósito, os advogados levantaram, o tribunal reformou, porque havia posicionamento divergente. E acabou, em algum ou outro caso, transitando em julgado. Grande maioria, lógico, a Petrobras foi condenada e foi confirmada a responsabilidade, assim como confirmou-se posteriormente, tanto em série de recurso repetitivo, quanto no próprio Código de 15. Então, havíamos questões que passaram além dos pescadores para resolver também com advogados, porque eles tinham valores a receber, muitos valores a receber da Petrobras, de honorários de cumprimento provisório de sentença, e tinham também valores a restituir, numa pequena quantidade, por conta de levantamentos de ações em que houve a reforma da sentença, da decisão que arbitrou os honorários. Como fazer tudo isso? Aí chegamos num segundo momento. Tivemos que estabelecer premissas desenhamos todo um sistema em que a Petrobras
já definida judicialmente a responsabilidade, definimos critérios, então, internos para reconhecer a condição de pescador. Eu falei à época lá que, por conta desses acidentes, as ações foram ajuizadas, falei antes, né, que as ações foram ajuizadas por pescadores. Mas por quê? Talvez tenha faltado eu contextualizar. Os pescadores, durante o período, eles pescam de forma artesanal, na Baía de Paranaguá e Antonina, e por conta desses acidentes, que foi de responsabilidade da Petrobras, eles ficaram impedidos de pescar, né? E os pescadores, durante o período de reprodução dos peixes, eles recebem um benefício previdenciário, que é no período de defeso, que eles recebem uma assistência do INSS pelo período da reprodução dos peixes, né? Então, já tínhamos ali, utilizamos esta informação, né, para estabelecer algumas premissas para o nosso negócio jurídico processual. Ok, então a Petrobras já reconhece que vai ser responsabilizada, precisamos estabelecer critérios para reconhecer quem são os pescadores. E, dito isso, para aqueles que já não havia uma sentença de mérito reconhecendo a condição de pescadores, né? Porque muitos processos já tinham sentença de mérito e com reconhecimento, né, confirmação do Tribunal de Justiça, que já reconheciam por prova testemunhal, por outras provas que os advogados fizeram no curso do processo. Decidimos, então, que aquilo que havia já confirmação e reconhecimento judicial não discutiríamos. E aqueles novos processos, porque dentre esses milhares de processos, descobrimos algumas centenas de processos que não tinham sido nem realizadas audiências de instrução. Então, eram processos ajuizados lá em 2000 e logo depois do acidente, 2002, 2003, a maioria, né, até 2005, e que nem instrução havia sido feita ainda. Então, vamos ter que instruir? Num primeiro momento, instruímos os processos. Quando começamos a fazer, em 2015, né, antes do procedimento de mediação, e até vou fazer só para vocês entenderem o contexto desses processos, o programa Justiça nos Bairros, ele descia especificamente para Paranaguá, com uma turma de 10 juízes e uma equipe de servidores para atuar. Nós descíamos, formamos equipes de advogados internos e terceiros para atuar em favor da Petrobras, e os advogados também iam lá representando os seus clientes num ginásio, com diversas salas, com diversos servidores, com diversas atas acontecendo, diversas audiências acontecendo ao mesmo tempo, para tentar, de alguma forma, atender os jurisdicionados, né? Então, esse era o ambiente antes do nosso procedimento de mediação. O que passamos a fazer, então? Então, ok. Bom, se ele recebia o defesa e tinha o cadastro lá e tinha a comprovação desse benefício, a Petrobras já reconhecia, então, como pescador artesanal. Mas haviam aqueles que não tinham essa condição e tinham outras provas a fazer. Então, o que nós fizemos? Estabelecemos critérios para reconhecer a condição de pescador e estabelecemos também valores a pagar a título de indenização com base naquilo que a Petrobras já vinha sendo condenada a pagar. Então, a título de conhecimento, quando as ações começaram a ser julgadas, as primeiras ações, os danos morais, o dano material era um salário mínimo, né, por conta que foi usado pelo julgador como base para o dano material, um salário mínimo por mês. Mas o dano moral ele começou a escalar. Ele foi de 9 para 12, 16, 21 e acabou estabilizando em R$16 mil, com correção em juros desde 2001. Então, os valores já estavam, né, em uma centena de R$1.000 ali. Enfim, estabelecemos os valores e os critérios de correção para esses valores de ponto a ponto, né, do acidente ambiental até determinado ponto, e estabelecemos que seria o início do procedimento de mediação, o marco em que se interromperiam ali a contagem dos juros e correção para esses casos. Eu posso estar falando alguma besteira, de repente, em um termo ou outro, o termo inicial final da contagem de juros, porque já faz algum tempo. Mas, em síntese, era isso. Neste cenário, nós fizemos dezenas de reuniões depois, porque daí formou-se um time que realmente queria resolver os processos, queria resolver a situação, onde nós levantamos todos os valores já pagos, os valores a pagar, e
começamos, então, a reconhecer. Ó, nesses processos aqui, nós vamos reconhecer a condição de pescador, 15 dias para pagar o dinheiro na conta. Nesses casos aqui, temos honorários de sucumbência de processo da ação ordinária a pagar, mas naquele outro cumprimento de sentença, os advogados já levantaram. Então, precisamos compensar todos esses valores. Chegamos num momento em que eu deixei o projeto em 2019 e boa parte desse passivo já havia sido encerrado. E tive até a grata surpresa de conversar recentemente com o professor Fabiano e descobrir que hoje ainda existe uma discussão, mas num número muito menor, né? Acredito que em torno de 1.500 processos que remanescem ainda de uma questão ou outra. Então, essa é a minha experiência, e eu trouxe esse caso porque a mediação ela foi o fator preponderante para que nós conseguíssemos resolver problemas diretamente ligados a milhares de pessoas, pescadores, marisqueiros, juízes, advogados, o próprio Poder Judiciário como um todo, né, em que tinham cada um interesses diferentes e até mesmo antagônicos, né? A companhia, de um lado, não querendo pagar ou não reconhecendo a sua responsabilidade, e, do outro lado, o pescador dizendo e atribuindo responsabilidade à companhia. A Petrobras não queria pagar honorários de advogado, os advogados, por óbvio, queriam receber seus honorários, até porque trabalharam nos processos. Então, como resolver esses problemas antagônicos quando a gente está falando não de um processo judicial, não de um grupo de 5 ou 6 processos que estão ali ligados ou incidentes ou conexos por algum motivo, mas seguramente, e isso eu posso falar sem qualquer medo de errar, eu vou falar um número porque era 14.997 processos mapeados sem considerar a discussão que iniciou-se depois com os cumprimentos de sentenças, os incidentes, que eram processos incidentes, mas eram processos, e havia uma discussão. Então, esse número seguramente passou de 15 mil processos e parou a estrutura do Poder Judiciário em uma comarca que é a comarca de Paranaguá, em duas, né? Paranaguá e Antonina. Então, a mediação, nesse caso, foi a única ferramenta possível para solucionar esse processo, esse problema. E diante deste cenário, em que posteriormente me interessei pela mediação, fui ter com o professor Marcel para me especializar no tema, passei a me especializar e utilizar a mediação, porque daí saí completamente, depois de 19, do massificado, né? Minha atuação voltou-se a outras áreas do direito, e onde eu comecei a vislumbrar a mediação como ferramenta efetiva, e não como aquela ideia de que, não, a mediação é para fazer as pessoas darem abraço e se resolverem. Não, é uma ferramenta de ganho econômico para as empresas, de ganho econômico, nesse caso, para o Poder Judiciário, que conseguiu desafogar e fazer a estrutura voltar a funcionar, e ganho econômico para os jurisdicionados, que, ao invés de iniciar uma discussão e aguardar instrução, e aguardar toda aquela postura litigante, conseguiram, assim, de alguma forma, serem atendidos com menor tempo, né, e maior qualidade de atendimento, prestação jurisdicional pelo Judiciário e pelos demais envolvidos. Então, é uma experiência singela. Eu acredito que o professor Fabiano tem muito mais a acrescentar, né, com outros casos também envolvendo o direito ambiental, mas eu fico agradecido pela oportunidade de trazer, de apresentar esse caso para vocês. Tive a oportunidade de conversar com o professor Fabiano antes e faço uma ressalva aqui também, gente. Esse é um procedimento que aconteceu dentro do Poder Judiciário e, por conta disso, até foi uma premissa que foi amplamente debatida com os advogados, o princípio da confidencialidade, ele foi posto por comum acordo e por vontade das partes, foi posto de lado, porque nós não poderíamos assumir nenhum compromisso em nome da companhia, né, da Petrobras, de caráter confidencial, até porque o cenário era outro, né, isso poderia, de alguma forma, gerar um ambiente de que poderia até fazer perder a mediação, sabe? Fazer perder todo o nosso trabalho por conta dele ser confidencial num ambiente que merecia ou que necessitava de transparência. Então, eu agradeço a todos e obrigado por terem me ouvido.
Nós que agradecemos, certamente, né? Olha que interessante quando ele fala uma equipe que realmente queria resolver a questão. Então, o resolver a questão é que realmente motiva essa luta pela mediação, né? Bom, sem mais delongas, passo a palavra, então, ao professor Dr. Fabiano Neves. Vou errar. Dr. Fabiano Neves Macieski. Isso, quase, né? Desculpa. Graduado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, especialista em Administração pela FAI, mestrado em Direito Econômico Ambiental pela PUC-PR, membro da Comissão de Direito Ambiental da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Paraná, membro da Comissão de Prerrogativas Profissionais da OAB Paraná, conselho do Instituto dos Advogados do Paraná, conselheiro do Instituto dos Advogados do Paraná, foi presidente da Comissão do Meio Ambiente da ANCHAM e membro do board. Autor do livro Advogar no Direito Ambiental, da editora Fórum, coautor de livros sobre direitos humanos e direito socioambiental, foi vencedor do Prêmio Ecologia e Ambientalismo da Câmara Municipal de Curitiba, de 2006, e do Prêmio Aster, Trajetória Profissional, concedida pela ESIC Business e Marketing Social em 2018. Está com a palavra, professor. Obrigado pela oportunidade. Primeiro, agradecer a Juliana, ao Sidney. Queria, inicialmente, agradecer à Comissão de Mediação. É uma oportunidade para nós, advogados da área ambiental, estarmos aqui, mas não é à toa que nós estamos aqui. A Escola de Direito Ambiental do Paraná é talvez a mais tradicional escola de direito ambiental do Brasil. Eu, meus sócios e outros colegas da mesma época da PUC, fomos alunos do professor Marés e do professor Vladimir Passos de Freitas, e lá se originou uma escola do direito ambiental que inovou em vários aspectos e, de uma maneira jurídica, efetiva, combatente, criou paradigmas do direito ambiental que são utilizados em todos os casos nacionais e até internacionalmente. Falando um pouquinho disso, e vou remeter um pouquinho das duas palestras de ontem de manhã, que nós tivemos duas palestras incríveis com o desembargador Bacelar e com o desembargador Laurindo, ex-presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. O desembargador Laurindo fez uma menção falando dos conflitos agrários. E ele contou um episódio onde ele chegou a ser sequestrado pelo movimento dos Sem Terra quando ele foi lá tentar mediar. E, particularmente, eu tenho, na minha vida profissional, algo que é muito parecido, né? Mas isso a gente conta em outra alternativa, outra oportunidade. O doutor Laurindo deixou muito claro que, entre a parte acadêmica e a adequação, a realização da mediação, da busca da conciliação, existe uma realidade muito séria, muito crua e, às vezes, até muito violenta. Uma realidade que, para o mediador, a gente sabe das técnicas de mediação, é fundamental que o mediador tenha a capacidade de se colocar no lugar do outro e de entender o que está acontecendo do outro lado. O desembargador Laurindo, de uma maneira muito feliz, falou que o que salvou o dia dele, literalmente, foi o fato de ele já ter feito algumas audiências de conciliação em outros conflitos agrários no estado do Paraná, e em um desses conflitos agrários ele deu ganho de causa para a família daquela pessoa que estava ali envolvida. Então, desde o começo, no momento que ele foi sequestrado, os sequestradores, digamos assim, utilizando uma expressão equivocada para aquele momento, falaram que o desembargador Laurindo era deles. Então, o desembargador Laurindo, desde o começo, esteve no lugar dos outros, né? O caso aqui do Paraná, que o Sidney mencionou, é o primeiro caso na história do Brasil, do direito ambiental pós-Constituição de 88, onde a legislação ambiental foi efetivamente aplicada. Uma legislação ambiental que, incrível que pareça, ela é de 1980. A Lei da Política Nacional de Meio Ambiente é da época ainda do regime militar. E era uma legislação extremamente avançada mundialmente, né? O artigo 14 já falava da responsabilidade civil objetiva pela teoria do risco integral, independente de
caso fortuito, força maior e outras coisas mais. A legislação de 1980 foi recepcionada pela Constituição de 88 e, hoje em dia, é aplicada como precedente, já que foi julgado como repetitivo. Esse caso aqui do Paraná dos pescadores, 3 casos geraram 3 repetitivos. O repetitivo sobre a legislação de 1980 da responsabilidade objetiva, foi julgado como repetitivo. Nós tivemos a questão dos honorários também, o cabimento de honorários no cumprimento de sentença também julgado como repetitivo. E nós tivemos uma outra peculiaridade, que aí foi um dos motivos que gerou uma das grandes confusões que o tribunal teve que dirimir, com a ajuda de todos os atores. O STJ entendeu que poderia ser levantado os valores dos pescadores, caráter alimentar, estado de necessidade, até 60 salários mínimos, sem nenhuma garantia, sem caução, conforme determina a lei. A reforma do Código de Processo Civil, na época, permitia, no cumprimento de sentença, o levantamento sem caução até 60 salários mínimos. Isso foi julgado como repetitivo também. E aí, realmente, começou a ter sérios problemas, porque alguns valores foram levantados pelos pescadores e outros valores remanescentes ficaram durante décadas, vamos dizer assim, em depósitos judiciais no estado do Paraná, e eu acho que esse foi o grande estopim para toda a dificuldade em solucionar. Mas esse caso do Paraná é um paradigma importante, é o paradigma que é utilizado em todos os casos do Brasil. Todos os casos do Brasil têm sido solucionados por mediação, conciliação. O CNJ, o STJ e o STF, hoje em dia, já criaram até um observatório do direito ambiental para monitorar essas inúmeras ações que são ajuizadas, porque não adianta, quando a gente falar de direito ambiental, nós estamos falando de ações plurimas, não tem outra solução. São milhares de pessoas vítimas. E as vítimas são as mais díspares possíveis. São pessoas jurídicas, pessoas físicas, ONGs, prefeituras, governo. Tem muito de direito administrativo, tem muito de direito familiar, tem muito de direito penal. Ontem o desembargador Roberto falou muito bem, o direito ambiental e na mediação e na conciliação é fundamental o mediador ter essa empatia e essa vontade de entender que ele é multidisciplinar, mas mais do que multidisciplinar, ele é transdisciplinar. Não tem como pensar em resolução de conflitos ambientais sem saber um pouco de psicologia, sem saber um pouco de direito de família, sem saber um pouco de direito penal, sem saber direito tributário. Não tem como, por exemplo, pensar no direito ambiental sem saber geografia, né? Sem você, pelo menos, o mediador, o conciliador, o próprio juiz, nós, advogados, precisamos nos cercar de profissionais dessas multiáreas. E eu sempre falo, o direito ambiental é o melhor exemplo para a inovação do sistema de mediação e conciliação multiportas. Porque o direito ambiental, em um grande acidente ambiental, nós vamos visitar todas as portas possíveis e imagináveis, e aquelas que não existam, talvez nós tenhamos que inventá-las, né? E inovar. O desembargador Roberto falou ontem sobre Einstein, né? Falou que o Einstein tem aquela famosa frase que você não vai conseguir um resultado diferente fazendo sempre a mesma coisa. E daí ele emendou, mas também nós não podemos ter a certeza de que fazendo diferente nós teremos melhores resultados. Acho muito importante a gente pensar nisso, porque a gente só fala em inovar, mas de vez em quando a gente precisa voltar para o chão de fábrica, para algumas questões mais tradicionais, até soluções clássicas do direito, até de vez em quando no poder coercitivo do direito penal, por exemplo, para fazer que as coisas funcionem, né? Então, a gente fala muito em inovação, em evolução, mas a gente não percebe essa evolução alcançando êxito no sistema jurídico brasileiro, hoje em dia, com os grandes conflitos ambientais. Quando eu comecei a estudar direito ambiental, eu falava em direito ambiental, acidente ambiental. Hoje em dia acabou essa expressão. A gente fala de conflito ambiental. O caso de Mariana, que todos conhecem, nós estamos falando de 850 mil vítimas em 4 estados da federação e diversos municípios. Você acha que alguém consegue conversar com essa turma toda? Mesmo com intervenção no CNJ,
intervenção efetiva do Poder Judiciário, até mesmo com inovação. Foi criada uma espécie de vara universal, utilizando até a experiência das antigas varas de falência, um juiz universal. Se criou uma fundação e sofre as mais diversas críticas em todas as instâncias e por toda a opinião pública. Além da gente ter esses grandes conflitos plúrimos, também temos o conflito de Brumadinho, que todos conhecem, temos o conflito de Maceió, que talvez seja o mais assustador de todos que eu já vivi e presenciei, porque nós estamos falando de uma capital, de um estado, onde 75 mil casas estão sendo demolidas e destruídas em bairros nobres e numa região densa, uma região com potencial econômico. Todos esses casos, as soluções jurídicas, processuais, não estão dando conta. Nós temos o IRDR, nós temos o recurso repetitivo, nós temos os negócios jurídicos processuais. Todos eles, a gente não consegue ter essa dimensão de efetividade, que é o que se busca e é o principal ponto de interesse de toda a sociedade. Muito bem lembrado, eu vou falar bastante das duas palestras de ontem, porque foram muito bacanas e bem elucidativas, porque trouxeram para nós, advogados, para nós, mediadores, para nós, conciliadores, o prisma do Poder Judiciário. Eles têm uma previsão constitucional que eles são responsáveis da efetividade do processo. E nós temos acesso, o jurisdicional tem acesso à justiça, mas quem tem que dar efetividade, celeridade e resolução aos conflitos é o Poder Judiciário. E o Poder Judiciário não consegue encontrar isso ainda, apesar de todas as inovações que tem feito de uma maneira efetiva, prática. O caso de Mariana, para vocês terem um exemplo, já teve acordo. O acordo foi fechado, foi pago, foi criada a fundação, pagou um monte de gente, deu um monte de problema, um monte de dúvida. Hoje em dia a gente está falando de uma repactuação do caso de Mariana. A questão ambiental também tem essa peculiaridade. Com o passar do tempo, novos danos vão surgindo. Não só novos danos, tem coisas que nós não sabíamos na época, que nós nem dimensionamos no acordo. Como atinge diretamente nas pessoas, nas famílias. De vez em quando você tem que resolver o inventário da família antes de resolver a quitação do dano moral, ambiental para a empresa. De vez em quando você tem que resolver um divórcio, você tem uma relação violenta na família. Tudo isso nós temos que resolver antes de resolver o dano propriamente dito. Então a questão ambiental para mediação e para conciliação é um prato cheio. Tem serviço para todo mundo por décadas. Nós temos que criar uma força-tarefa cada vez mais efetiva, capaz de atender todas essas demandas. O caso de Maceió também, fechado acordo. Pronto, está resolvido o acordo. O CNJ foi lá, determinou, inclusive, na época era a procuradora, a doutora Maria Tereza, daqui do Paraná também, que estava coordenando os trabalhos no CNJ. Conversaram com a empresa, definiram um modo de pagamento, um sistema de pagamento, falaram, vai ser assim. Só que esqueceram de falar com as vítimas. Esqueceram de falar com os advogados. Incrível que pareça, dentro, e foi isso que eu acho que o desembargador Roberto quis falar ontem, com o afã de querer resolver as coisas, e daí eu estou falando de todas as áreas do direito, inclusive do direito penal, a gente tem passado por cima de algumas coisas que a gente não poderia estar passando, que tem gerado efeitos colaterais, talvez até piores na nossa sociedade. Resolver mal resolvido gera uma comunicação para a sociedade que talvez seja melhor do que resolver devagar, com o aprendizado e com o tempo que nos ajuda. Então, Maceió, foi fechado o acordo sem a participação dos advogados, passando por uma série de leis, simplesmente de leis. As prerrogativas dos advogados, no caso de Maceió, nenhuma prerrogativa da nossa profissão foi respeitada. Eles tabelaram os honorários advocatícios, em R$100 mil é o teto. Então, lá você tem uma desapropriação de um hospital de 15 milhões, 20 milhões. O advogado só ganha R$100 mil. Independente do trabalho que ele teve, quanto tempo ele trabalhou, o que ele fez, o que ele fizer. Se o advogado junta o contrato de honorários dele, no processo,
Está na lei lá, na nossa, né? Acho que todo advogado tem que saber isso. Se eu juntar meu contrato de honorários, eu posso pedir a reserva e o juiz deve reservar os honorários, né? Os juízes têm mandado desentranhar o contrato lá em Maceió. E a OAB mesmo trabalhando, né? O nosso ouvidor geral da OAB, o doutor Noronha, que foi presidente aqui da OAB, tem acompanhado, foi para lá, inclusive, visitar isso, não tem conseguido mediar isto até agora. Então, as questões ambientais se tornam ainda mais complicadas, e foi muito bem colocado pelo desembargador Bacelar ontem, porque nós vivemos uma era líquida. Todo mundo sabe que a gente passou a pós-modernidade. Nós vivemos uma era líquida, digital, extremamente manipulável e também extremamente volátil, né? Porque a realidade de hoje não é mais a melhor realidade no dia seguinte. Isso tem se movimentado muito rápido. Então, quando a gente fala em conflitos ambientais, a gente não fala mais em pacificação. Apesar da pacificação estar lá na nossa Constituição da República, como muito bem falado lá no preâmbulo ainda da Constituição, né? Está muito claro que nós temos que ter uma sociedade igualitária, com o objetivo de pacificação social. Nas questões ambientais, principalmente no Brasil, nós não vamos contar e termos a ilusão de que nós vamos pacificar a sociedade nesses grandes conflitos ambientais. Além de todos os interesses e das partes, multipartes, vamos dizer assim, né, que nós temos nas questões ambientais, que nós vamos ter que entender cada um desses interesses, nós temos interesses internacionais gigantescos, né? O nosso país realmente tem uma importância ambiental, econômica gigantesca em todo o mundo, né? Nós somos a bola da vez, né? Na questão da mineração, na questão do extrativismo. Nós temos uma importância mundial gigantesca no agronegócio. E aqui eu também trago para vocês essa dualidade do direito ambiental que o mediador e o conciliador têm que ter. O direito ambiental não está só no artigo 225 da Constituição. Está no artigo 170 também, lá na ordem econômica. Os conceitos de direito ambiental da Lei de 80 falam que o homem faz parte do meio ambiente. A gente tem a mania de nos excluirmos, né? Não, nós fazemos parte. A cultura, o modo de ser e viver de todos nós, a economia, fazem parte do meio ambiente. Então, quando a gente fala de meio ambiente, nós temos que ter essa visão mais ampla, mais completa, plurima, e para o mediador, para o conciliador, tem que ter esse cuidado de inovar, tentar entender, mas também a gente não pode esquecer de alguns pilares, de alguns dogmas que fazem bem para o nosso ordenamento jurídico, que dão segurança jurídica para as partes, né? Então tem que ter esse equilíbrio nessa gestão ambiental. Então a gente não fala mais de resolução de conflitos, a gente não fala mais de pacificação de conflitos. No direito ambiental a gente fala de gestão do conflito. Esse conflito vai ter que ser gerido de tempos em tempos, como está sendo feita a repactuação de Mariana, como atualmente se fala de uma renegociação em Maceió. Quando eu falei com o pessoal do CNJ, até participei da audiência pública, eles explicaram que era um estado de calamidade. As casas estavam desabando, estavam demolindo. Precisava ter um ato de império coercitivo, até policialesco na época, forte, do Tribunal de Justiça, do CNJ, enfim, da Justiça Federal, do Ministério Público Federal, todos unidos para resolver aquilo lá. Tudo bem, foi feito, foi forte, criou uma série de efeitos colaterais gigantescos, inclusive de questão moral, social, sociológico, comunitário. Mas tudo bem, foi feito. Foi resolvido? Foi. Mas não foi perfeito. Eles mesmos têm essa noção. E a partir de agora eles começam a fazer uma sintonia fina desses acordos, dessa mediação em novas rodadas. Tá? Então queria dizer que esse caso do Paraná, com todos esses problemas que foram geraram uma série de soluções para o Brasil todo, né? Hoje em dia a gente não fala mais em a necessidade desses processos individuais, são milhares, terem que chegar até o STJ, porque já tem um repetitivo lá do Paraná que é usado como paradigma vinculante.
como o professor Marinoni fala muito bem. É um paradigma vinculante já, não precisa analisar essa questão objetiva. Então, o próprio CNJ, as câmaras de mediação dos outros estados, podem diretamente falar, essa questão da responsabilidade, nós já sabemos que a empresa é responsável, você tem que pagar. Princípio poluidor-pagador, o STJ já falou isso, vamos ao próximo passo, né? Vamos como? Para quem? Né? A questão do Paraná que ele mencionou, das carteirinhas, é muito legal. Eu quero fazer um parênteses para explicar como a gente tem que pensar, resolver o problema em partes mesmo, como fala aquela piadinha. Né? As mulheres marisqueiras do Paraná, na década de 2000, elas não possuíam carteiras de registro de pescadores, porque o machismo impedia que elas tivessem essas carteiras. Uma sociedade cultural patriarca do litoral do Paraná, quase tribal, porque a gente sabe que tem comunidades tribais lá, não permitiam que as mulheres, que tão importante quanto os homens, ou mais, eu que conheço bem a atividade extrativista deles, tivessem essa formalidade e essa regulamentação, porque era o homem que tinha que prover. Na época, nós fizemos algo previamente a tudo isso, estou falando ainda 2004, 2005, nós fizemos uma tentativa de conciliação perante o Tribunal de Justiça do Paraná. O Tribunal de Justiça chamou 3 observadores para ajudarem nessa conciliação. Na época foi a doutora Tereza Arruda Alvim, o professor Fachin ainda, não era ministro ainda, e nós tínhamos também o doutor Clayton, que é expert em dano moral. Uma das melhores obras é do Dr. Clayton, sobre dano moral. Eles participaram como experts. E lá, o povo falando, as mulheres falaram desse problema. O Tribunal de Justiça encontrou uma solução. Espera aí, as mulheres vão ser extintos os processos por ilegitimidade ativa porque elas não têm carteirinha porque os maridos não quiseram fazer? Isso é um absurdo. Então, se encontrou uma solução, foram oficiados diversos órgãos, houve um cruzamento de informações na época, TRE, INSS e outros mais, Receita e vários outros, não só os cadastros das colônias, porque nos cadastros das colônias elas não estavam porque os maridos não deixavam. Né? Então, teve todo um trabalho de mediação, acho que foi a desembargadora Rosana Fachin que liderou esse trabalho do tribunal à época, oficiando todos os órgãos possíveis e imagináveis, mandando toda a relação das mulheres que tinham processos individuais na época, para conseguirem, com esse cruzamento de dados, confirmar a legitimidade ativa das mulheres. Eu lembro que a gente falava até, tinha pescadora 1 estrela, 2 estrelas, 3 estrelas. Dependia, porque tinha pescadora que em todos os órgãos falava que ela trabalhava do mar. Tinha outras que só um órgão falava. Então, são soluções assim que o mediador, né, o conciliador, entendendo a realidade das pessoas, entendendo aquele momento histórico, aquele contexto, né, não se permitindo influenciar por essa realidade líquida que tem hoje em dia, né, esse mercado de fake news, de deepfakes já que existem, né, que influenciam todos esses casos. O caso hoje, que não é um caso de poluição, né, que nós estamos falando do Rio Grande do Sul, nossa solidariedade aos colegas de lá, já está tendo milhares de deepfakes a fim de arrecadar PIX. Né? Então, a gente sabe que quando a gente fala em mediação, quando a gente fala em litígio, quando a gente fala em conflito, nós temos o melhor da raça humana sofrendo, mas nós temos o pior da raça humana também agindo. Né? Em todos os sentidos, em todas as profissões, inclusive na advocacia. Então, nós temos que o mediador, o conciliador, o juiz, o delegado de polícia, o promotor, ele tem que conseguir separar o joio do trigo com muita sapiência. Porque também nesses momentos críticos, como nós estamos vivendo no Rio Grande do Sul, a pressão da opinião pública para gerar respostas faz com que a pressa se torne inimiga da perfeição. E o que o desembargador Bacelar falou muito bem, de vez em quando é melhor ir piano, resolvendo a questão, cuidando de alguns princípios clássicos do direito, se afastando da necessidade de inovar e inventar a roda, para que certas garantias constitucionais, principalmente individuais, sejam protegidas. A gente pode falar mais meia hora sobre o assunto, podemos falar sobre todos os outros casos. Eu queria falar outra coisa para vocês também. Muitos conceitos estão sendo superados do nosso direito brasileiro. Um deles é a de soberania.
Incrível que pareça, não fiquem bravos comigo, mas é uma realidade. O caso de Mariana, o caso de Maceió, estão sendo julgados nas cortes internacionais. É a primeira vez na história, desculpe, que a corte inglesa se julgou competente para julgar o caso de Mariana. O julgamento começa em outubro. Serão 24 semanas de julgamento na corte inglesa. Se chegar até julgamento, né? Todos esperam que a repactuação saia antes disso. Mas é um caso paradigmático, né? Envolvidos juristas de grande magnitude, não só nacional, mas internacional também. Escritórios americanos, escritórios ingleses, escritórios holandeses, vindo buscar a discussão com a seguinte alegação, principal alegação: o sistema jurídico brasileiro não atende essas demandas. É triste a gente falar isso, mas é esse o principal argumento. A corte entende que tem capacidade, a corte inglesa entendeu que tem capacidade de julgar, porque o dinheiro é de uma multinacional que tem sede em Londres, na Inglaterra. Ela é australiana, mas com capital inglês. E daí aquele princípio do direito penal de seguir o dinheiro também vem aqui. Vamos seguir o dinheiro do poluidor. Daí fala, mas espera aí, não tem coisa julgada? Que também é uma coisa que cada vez mais está mitigada, né? Nós já temos as ações rescisórias cada vez mais efetivas, né? E a mitigação da coisa julgada, principalmente na questão ambiental, tem que ser vista sob um viés mais humanista. Não adianta nada nós termos uma coisa julgada de uma decisão completamente ilegal. Por exemplo, o caso de Maceió, existe a indenização, é paga para casa. Nós moramos em 12 na casa. Nós vamos receber indenização pelo preço da casa. E nós somos obrigados, literalmente obrigados, a dar quitação do dano moral. Mas o dano moral não é individual e personalíssimo? Como que nós... Daí os 12 recebem um dano moral. Está lá no acordo. Isso fere diretamente a dignidade da pessoa humana. Isso nenhuma corte internacional vai falar que pode, que está certo. Vai ter que mitigar a autonomia da vontade das partes, vai ter que mitigar a força contratual, vai ter que mitigar o acordo que foi homologado por todas as entidades jurídicas do país. Vai ter que mitigar. A gente não consegue explicar isso em nenhuma corte. Para nenhum jurista a gente consegue explicar que o acordo é adesivo, imposto, e a gente dá quitação geral, total, de dano moral, recebendo um dano moral para 12 pessoas. O mesmo valor. Nem obedece à jurimetria, que é outra coisa muito bacana, né? Que quando a gente fala em litigar em massa, os escritórios de litigação em massa, a jurimetria brasileira, em relação ao dano moral, é irrisória. Eu trabalhei no escritório do professor Casilo, João Casilo. Ele tinha um maravilhoso livro, talvez um dos mais importantes livros, que falava sobre a quantificação do dano moral, de uma maneira muito inovadora, que ele utilizava critérios do direito penal e do direito administrativo, de multas, para quantificar o dano moral. Infelizmente, a jurisprudência brasileira, as cortes brasileiras, não adotaram aquele critério. Porque se tivesse adotado aquele critério, que pela analogia se aproximava muito ao critério americano, a jurimetria brasileira de dano moral seria outra. Isso ia aumentar o litígio? Isso ia diminuir o litígio. Né? Porque com a indenização baixa, é fácil litigar para os grandes litigantes. Vale a pena, é barato litigar. Então a gente tem visto que essas questões ambientais não vão terminar tão cedo. Nós já estamos evoluindo para as discussões de catástrofes climáticas. Daí você fala, não, mas isso é força maior, fortuito, né? Força da natureza. Também é evidente. Mas tem uma série de outros critérios, até mesmo de administração pública. O caso do Rio Grande do Sul já está trazendo algumas interpretações sobre o desleixo da gestão da capacidade de bombas e outras, né? Até brincando, a Holanda nos ensina que é possível gerir marés, né? Não vai ser possível gerir uma chuva. Então, e o mais engraçado, Porto Alegre tinha essa tecnologia. Já tinha criado, já sabia do problema. Eram 23 bombas, 5 só estavam funcionando. Então, tem algumas questões de direito administrativo, de responsabilidade política,
que também deve ser buscado nessas questões ambientais. Questão de seguro, né? Se tiver aqui algum advogado da Caixa Seguradora, você vai ter trabalho para o resto da vida, porque os contratos de seguro residencial, principalmente da Minha Casa Minha Vida, tem cláusula que cobre inundação. Então, a inundação das chuvas está coberta pelo contrato de seguro. Então, vai ter uma grande quantidade de demandas. E, de novo, o judiciário não consegue resolver isso. Então, resolver por partes, através da mediação, através da conciliação, através do sistema multiportas, através de todos os atores possíveis, imagináveis. Ontem nós falamos sobre os cartórios privados de protesto, títulos de documento, que estão começando a ser preparados para também realizar mediação, conciliação, sendo atores plúrimos e díspares, não só concentrados no Poder Judiciário. Fundamental. O próprio AB, né? Nós temos que evoluir, as seccionais têm que ter essa capacidade de mediar, de intervir, de tentar ajudar e diminuir os conflitos. Acho que eu falei um pouquinho demais, eu fico à disposição de vocês. De novo, quero agradecer a Daniela, a nossa presidente, né, a todos os membros da comissão. Para nós do Direito Ambiental aqui de Curitiba, da velha Escola do Direito Ambiental, não só eu, mas eu falo em nome dos meus sócios, meus colegas da época da PUC ainda. É gratificante a gente saber que a gente gerou tanto problema que está gerando tanta solução, né? E a gente sabe que esse estresse do conflito é necessário, né? Não é que é necessário, não existe outra forma da gente evoluir como sociedade, a gente crescer como ser humano, sem um pouco de pressão. Tá bom? Agradeço a todos e ficamos à disposição aí. Muito obrigada, professor. É uma alegria, foi muito bom ouvi-lo. E eu falava ali fora ainda com a Ana Graff sobre essa luta, né? A luta de tantos para que nós chegássemos a esse ponto na mediação. Então, não foi uma coisa que surgiu em 2010 com a lei, né? Graças a essa luta dos senhores e de tantos outros que nós estamos caminhando e fazendo com que a mediação realmente seja um facilitador dessas resoluções de conflitos, né? Bom, eu abro agora para perguntas, diante desse balde de complexidade, né, do direito ambiental. Está aberto, então, para perguntas. Se alguém tiver alguma dúvida, algum esclarecimento a mais, fiquem à vontade. Estão em êxtase ainda? Doutores, estamos frente a uma calamidade muito triste, ainda acho que mais avalados do que pensando objetivamente. Mas uma força-tarefa, tal como vocês descreveram, poderia sair da iniciativa privada? Nós poderíamos começar a provocar alguma coisa, alguma reação na busca de algum tipo de amparo legal, de suporte, não apenas de doação, para as pessoas afetadas no Rio de Janeiro, para que a gente já começasse a ganhar tempo mesmo para essas agonias? Eu falei errado, é Rio Grande do Sul. Desculpa. Bom, acho que a primeira análise que nós temos que fazer é em relação aos tipos de conflito que vão surgir de tudo isso que vem acontecendo, né? Como o Fabiano disse, não é um conflito preponderantemente causado por um poluidor. Nós não temos uma companhia ou uma empresa, uma siderúrgica ou alguém que causou essa situação. Existe sim uma tese de que uma omissão do poder público pode acabar atraindo alguma responsabilidade, mas o fato é que nós precisamos analisar o conflito, aquela coisa, nós precisamos nos distanciar do conflito, entender quais serão os tipos de conflito para saber aquilo que pode ser mediado na esfera privada. Percebam que, em relação ao exemplo que o professor Fabiano falou, nós teremos centenas e milhares de ações, ou então de pedidos administrativos, inicialmente, de seguro de habitacional por conta da inundação.
Então, a Caixa, hoje, ela fica impedida de imediatamente se submeter a um processo de mediação numa Câmara privada, porque ela é um banco público. Tá? Mas por que não uma Câmara privada se oferecer, firmar uma parceria com o TRF4 e, de alguma forma, absorver esses conflitos aí como uma pré-processual, sabe? Tentar, de alguma forma, resolver essas questões para que eles não precisem se socorrer do Poder Judiciário. Essa é uma possibilidade. Então, conflitos outros que, de repente, você verifique que os players são totalmente vinculados à esfera privada, esses são propícios para isso. E é o poder, onde, sim, os mediadores, as câmaras privadas podem exercer, sim, esse papel de alguma forma, né, e até serve um convite para as câmaras privadas do Rio Grande do Sul, em, de alguma forma, tentar desenvolver. Nós estamos hoje num momento em que o que é mais importante hoje talvez seja salvar vidas. Mas o segundo momento vai chegar. Alguém vai ter que fazer a limpeza de tudo aquilo, alguém vai ter que participar da reconstrução de tudo aquilo, e isso estou falando de ordem prática. E os conflitos jurídicos, né, que vão se originar dessa situação também vão precisar ser resolvidos. Tá? Então, por que não se preparar, começar a se preparar? Eu acho que até é um momento talvez até muito prematuro de você oferecer esse serviço agora, quando ainda estão tirando pessoas, né, de dentro d'água, mas talvez por que não já começar a estruturar para quando esse momento chegar já existir algo construído, sabe? Eu acho que sim, existe essa possibilidade, basta que alguém assuma, capitaneie, né, essa iniciativa lá no Rio Grande do Sul, mais próximo, e lógico, lembrando que não é o momento, e na minha visão, de monetizar esse problema, né? Qualquer solução que venha nesse sentido tem que ser focado em resolver conflitos, sabe? Se qualquer mediador, qualquer câmara que tenha algum interesse em crescer financeiramente com isso, está fadada ao insucesso, né? Porque ela não vai ter a empatia necessária para verificar que ali estamos com o objetivo de solucionar uma questão que já é, né, reconhecidamente o maior desastre ambiental do Rio Grande do Sul. Né? Então, essa é uma visão. Né? Não sei se o professor Fabiano tem algo a acrescentar, acredito que sim. Tinha mais alguém, né? Eu gostaria de, assim como o doutor Fabiano falou, ele veio apresentando um pouquinho que o doutor Roberto, salvo engano, também apresentou na apresentação dele de ontem. Quando a gente fala em mediação, a gente fala muito em cultura, que é uma prática, é uma implantação nova, a gente tem visto muito isso. Dentro da área ambiental, se a gente for pegar só o estado do Paraná, a gente tem 399 municípios, então são 399 secretarias de meio ambiente com equipes de fiscalização, são 21 escritórios aí do órgão estadual no estado inteiro com as suas equipes, tem a polícia ambiental, que agora teve uma alteração de lei recente, dando poder de polícia administrativo também, que até então não era só por delegação, além do IBAMA. Em 2019, teve uma mudança no decreto que regulamenta a lei de crimes ambientais, incluindo o processo de conciliação. Eu não sei se os doutores participaram de algum processo na parte administrativa, ou até quem mais está aqui na plateia, mas dentro dos órgãos ambientais, o processo de conciliação não era uma prática de escuta e busca de uma solução discutida e negociada, e sim uma apresentação na qual, dentro de um processo de autuação, no processo de fiscalização, que a parte aceitava aquilo que o órgão público estava dizendo e, por conta disso, ele tinha um desconto, salvo contrário, o processo seguia e não uma das partes não tinha o direito de apresentar as alegações. Eu não sei se os senhores já participaram de algum processo nesse sentido, se tem alguma coisa a dizer e qual que seria o papel da OAB e demais entidades para poder mudar isso, uma vez que isso hoje é uma prática dentro dos órgãos ambientais. Obrigado pela pergunta. A mediação, a conciliação e os métodos alternativos de resolução de conflitos legalmente já estão inseridos em todas as modalidades, inclusive no direito administrativo, né? Nós temos uma série de possibilidades de negociar,
na esfera administrativa. Eu acho que nos órgãos ambientais e até mesmo nas entidades de polícia, né, porque até no direito penal, que é o menos negociável, é permitida a negociação hoje em dia, a conciliação, é evidente que é possível, tem que ter essa mudança de cultura. E o mais difícil que eu vejo na questão da administração pública é a responsabilidade do agente administrativo em conciliar, em, por exemplo, fechar um acordo por menos do que alguém externamente poderia achar que deveria ser mais. Eu acho que o mais difícil na administração pública é essa mudança, talvez tenhamos que ter uma mudança jurisprudencial, de análise do Tribunal de Contas, enfim, uma construção cultural, jurídica, para permitir que o agente público não se torne responsável na hipótese do acordo no futuro ser discutido, né? Então, eu acho que é um dos grandes problemas de toda a administração pública brasileira, a questão da inércia do Estado, exatamente por aquele apagão das canetas, né, que a gente fala. Nenhum agente público quer assinar nada para não assumir nenhuma encrenca. Então, eu acho que o que mais na administração pública talvez seja esse apagão das canetas que nós temos exatamente com essas mudanças legislativas, até está tendo recente na lei de improbidade administrativa, muito adequada a mudança que está tendo, né, afastando uma análise mais complexa de dolo, culpa, etc., permitindo que a gente tenha mais a capacidade de agir com discricionariedade sem assumir risco administrativo e criminal. Então, eu acho que é uma mudança de cultura, uma mudança legislativa, mas nossos tribunais de contas precisam mostrar, através da jurisprudência, que esse caminho é permitido e é necessário. Até, só para complementar, né, com ousadia minha, né, mas eu não tenho uma experiência para te contar a respeito disso, sabe? O que eu tenho é uma conversa muito informal que eu tive com o professor Diego Falec, em que conversávamos justamente sobre a responsabilidade do administrador público, até por sua omissão diante de um acordo que pode ser benéfico para a administração pública e acabou se tornando, futuramente, se mostrando pior, né, pelo não acordo. Exemplifico. É o caso em que nós estivemos com a própria Petrobras, sabe? Nós estivemos ali no ambiente em que as condenações, na primeira instância, como eu falei, partir de 9 para 12, 16, foi para 21 e acabou estabilizando depois em 16. Eu estou falando de valores nominais com juros desde 2001. Os pagamentos foram realizados ali em 2015, 16, 17, todos os anos, né? Mas muitos pagamentos nesse período. Então, são 15 anos, 14 anos de correção monetária e juros sobre uma parcela de R$16 mil. Tá? Então, você pagar, litigar, chegar ao STJ, esperar o julgamento de um recurso representativo de controvérsia, tornou, na época, uma condenação de R$16 mil, corrigido com juros e mora, na época que eu estava fazendo esses pagamentos, estava em torno de R$121 a R$122 mil, com juros e correção. Se ele tivesse feito um acordo lá atrás, quanto isso seria vantajoso economicamente para a companhia? Certo? E isso se aplica da mesma forma. Lógico que essa estrutura e essa forma de pensar o direito, ela está se alterando com o tempo, sabe? Esse viés econômico do conflito, ele tem sido mais observado justamente porque as empresas estão vendo que não vale a pena o litígio. Economicamente não vale a pena o litígio. E da mesma forma, se um órgão ambiental que tem esse poder de polícia, e eu estou falando aqui sem a experiência nesta área, sabe? E estou me dando a liberdade de entrar no achismo até. Por que não, se existe um órgão autuador, fiscalizador, e como disse o professor Fabiano, se no direito penal temos o direito de fazer uma transação penal, por que não ter algum um órgão que consiga mediar essa forma, uma compensação ambiental, ao invés de um pagamento de uma multa? Outras formas de você resolver. Claro que em algum momento vai chegar-se a uma multa, por questões outras, até para desestímulo da conduta poluidora, mas alguma coisa eu acredito que deve ser feito. De forma alguma para beneficiar o poluidor, mas também para, de alguma forma, existir a compensação ambiental, para analisar a mediação e usar a mediação como uma forma de atender, de fato, ao que o direito ambiental se propõe, sabe? Que não é arrecadar,
É desestimular e impedir a poluição, o crescimento agressivo, né, da economia. Então, eu acredito que é isso, é uma experiência até, acho que, muito superficial dentro daquilo que você nos trouxe, mas é algo que deve, sim, ser considerado, sabe? Alguma pergunta mais? Mas essa para fecharmos. Obrigada. Primeiramente, parabenizo os palestrantes pelo, né, eu sou suspeita também, adoro o tema. E gostaria, por curiosidade, de perguntar se, nesse caso da Petrobras, se vocês enfrentaram algum questionamento no Ministério Público ou Tribunal de Contas em relação a essa situação que vocês atuaram. E gostaria, né, como atuo na área também, sou administrativista, pontuar que a lei de mediação excluiu a responsabilidade do servidor público para atuar exatamente, né, como modo a propiciar a mediação, a conciliação, enfim, como o doutor Fabiano mencionou, na linha da lei de improbidade, o servidor público só vai ser responsabilizado por celebrar um acordo se ele atuar com dolo ou fraude. Então, isso vem a viabilizar e trazer um pouco mais de segurança jurídica para os agentes públicos atuarem em mediações, conciliações e negociações. Então, foi um ponto bastante importante da lei de mediação. Obrigado pela pergunta. Bom, primeiro, a complementação da doutora Fernanda é imprescindível, né? Ela é autoridade na área de direito administrativo e mediação em direito administrativo. Obrigado, professora. Sim, encontramos sim e não. Sabe? Do Tribunal de Contas, nós não tivemos nenhum questionamento, justamente pelo trabalho prévio que nós fizemos. Isso serve também como, não vou dizer um alerta, mas assim, uma dica para os advogados que vão a trabalhar em mediação. Lembrando que a mediação ela não é voltada especificamente para o mediador, né? Você atuar em mediação é bem diferente da atuação do dia a dia da advocacia. E uma parte desse trabalho ele passa por você envolver absolutamente todos os interessados. Nós estamos falando aqui de uma empresa pública, né, que era uma estatal, que é a Petrobras. Ela, na verdade, a natureza dela é de companhia de economia mista, mas, enfim, com todas as regulações que ela passa e ela tem que passar, num ambiente, como eu já disse, em que estávamos pós-Lava Jato, então a política de governança e compliance foi agressivamente apertada. Aquilo que eu falei não é mentira. Ninguém assinava um documento ou uma autorização de pagamento sozinho. Ela passava por uma equipe. Eu validava, assinava, o Fabiano assinava, ia lá o gestor da equipe assinava também. Então, os três estavam assumindo um compromisso de que aquelas informações estavam respaldadas e havia um lastro documental para você firmar aquele compromisso. Tá? O que nós fizemos? E aí falo em nome do advogado em mediação, participando num processo que era muito visto, que tinha uma comoção social muito grande de pescadores. Na época, eu não disse isso, mas os pescadores faziam mutirões, passeatas no fórum, fechavam, faziam piquete na frente do fórum, não porque a atuação dos advogados da companhia ou dos advogados deles, ou porque os juízes não estavam trabalhando ou que tinha alguma questão nesse sentido. Era porque a quantidade de ações inviabilizou a vara. Sabe? Então, como tudo parou, só saiu o que era urgente. Né? Então, imaginem como essa situação ficou. Diante de todo esse cenário, o primeiro passo foi conversamos com os juízes, chegamos no Ministério Público e falamos assim, olha, é o seguinte, nós vamos participar desse processo, a situação é essa, vocês querem participar? E o Ministério Público tem a prerrogativa dele de entender, olha, isso aqui não, isso aqui é direito disponível, fiquem absolutamente à vontade. O que nós fizemos? Então tá, nós temos aqui o respaldo, nós começamos um procedimento dentro do Poder Judiciário. Lógico que essa foi sugestão para fazer justiça, que veio do próprio escritório do Dr. Fabiano, de iniciar esse procedimento dentro do Tribunal de Justiça. E quando nós levamos essas informações para a companhia, isso passou a se tornar uma exigência. Sabe? Nenhum pagamento era feito extra processo, nenhum pagamento era feito além daquilo que existia um lastro documental ou que já tinha sido validado por outros players, outros envolvidos
e outras pessoas autorizadas a assumir esse compromisso. Então, nós não tivemos nenhum questionamento justamente por esse trabalho prévio que foi feito com o Ministério Público e, lógico, colocando ele a par de tudo o que estava acontecendo, né? Então, assim, quando nós estamos trabalhando em mediação, principalmente envolvendo uma quantidade imensa de pescadores e pessoas que não têm conhecimento do direito, é imprescindível que todos os players sejam envolvidos, até para a preservação daquilo que está sendo construído, né? Então, uma complementação. Obrigado pela pergunta. Os observadores é uma figura muito utilizada internacionalmente que a gente pode usar principalmente para o administrador público. Ele pode utilizar, talvez, de câmaras temáticas dos órgãos de classe, como CREA e outros, né? Associação de Químicos, Biólogos, Geólogos, que eles vão observar, monitorar, acompanhar, dar assistência técnica, até para uma conciliação, para uma mediação, evitando qualquer dúvida a respeito de dolo e assim por diante. Então, eu acredito que os órgãos de classe, como a OAB, têm muita importância nisso. Sobre sermos fiscalizados. A advocacia tem um munus público, né? Nós somos tão importantes quanto os outros atores do sistema judiciário, né? E nós somos fiscalizados extremamente. Tá? Em todos esses casos, os advogados são os mais observados e até mesmo sofrem até um tipo de perseguição em alguns casos, como a gente tem ouvido falar. Né? Os advogados sofrem abuso de autoridade, né? Evidentemente, porque nessas situações de caos, o Estado se apresenta muitas vezes de uma maneira abusiva, de vez em quando necessário até, né? Mas abusivo. Então, realmente, nós advogados sofremos muito, né? Mas sempre nos apresentamos, isso que eu tenho acompanhado em todos os lugares, não tem advogado metido a esperto que dure muito tempo. Chamado pelo Ministério Público, se apresente prontamente. Chamado pela OAB, a OAB também faz uma fiscalização séria sobre isso, a gente tem que falar, né? Muito séria sobre isso. Sobre cobrança de honorário, sobre contratos, sobre atividade predatória da advocacia, advogado querendo roubar cliente do outro advogado, o que acontece muito mais do que vocês imaginam nesses grandes acidentes ambientais. De vez em quando o mesmo processo tem 5, 6 procurações outorgadas. E muitas vezes o cliente nem lembra que deu a procuração, porque também nós estamos falando de pessoas hipossuficientes, um monte de coisa. E todos esses casos nós somos muito pressionados pela opinião pública também, pelo bom jornalismo, mas também pelo mau jornalismo, que é uma figura muito existente no Brasil atualmente, principalmente no mundo digital. As milícias, as famosas milícias digitais. Bom, nós agradecemos imensamente o brilhantismo dessa nossa conversa, né, dessa palestra dos senhores. E agradeço também as perguntas e declaro encerrado esse painel. Muito obrigada.